Olá a todos, paz do Senhor. Hoje trago uma palavra para partilhar com vocês, mas antes de começar eu vou orar. Pai amado, eu venho orar, pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos e ações e atitudes, e pedir que o Teu Espírito Santo possa me guiar, para que eu possa falar somente de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que essa palavra possa alcançar corações, abrir os olhos de entendimento, mudar o nosso caráter e, sobretudo, te peço que mais almas possam ser alcançadas para a Tua honra e glória em nome de Jesus. Obrigada, meu Pai. Amém. Eu vou ler Romanos capítulo 7, de versos 11 a 25, que vou falar, o tema é a luta do pecado contra a carne. Do pecado, não é contra a carne, a luta do pecado da carne, é isso. Mas antes de começar eu vou ler. Eu vou ler já. Antes de começar a explicar. Porque o pecado tomado de ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo é justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque o bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isto não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então a lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei do Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que a batalha contra a lei do mandamento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou eu, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, na palavra de Deus, que o Paulo nos menciona, pronto, já, como eu disse, que vou falar do tema sobre o pecado, a luta do pecado da carne. Nós sabemos que muitas vezes a gente tem vontade de fazer, temos o desejo de fazer as coisas como deve ser, como para Deus, obedecer a Deus, mas também temos a nossa luta, a batalha espiritual interior, a batalha. Sabemos que a nossa carne é física, tem necessidades, e muitas das vezes, quando nós inclinamos mais para a carne, nós temos a tendência a pecar por causa dos desejos da carne, especialmente quando nós não estamos cheios da palavra de Deus, né? Não, quando nós não vivemos em espírito, quando a gente alimenta mais a carne, a gente vai inclinar-se mais para a carne. Então, mas mesmo sabendo que temos desejo de fazer o bem, né? De fazer aquilo, mas muitas das vezes fazemos aquilo que não queremos. Inclinamos mais para o pecado, porque é uma batalha espiritual entre a carne e o espírito, lutam um contra o outro para ver quem é que vence. Então, por isso é que é importante a gente se alimentar da palavra de Deus, porque assim se a gente alimentar mais o nosso espírito, viver pelo espírito, não viver segundo a carne, a gente não vai cair no pecado, porque nós sabemos que o pecado nos leva à morte espiritual. Então eu vou ler mais uma vez para vocês entenderem. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isto não faço. O que ele faz, o que fazemos, não, por exemplo, às vezes quando nós caímos no pecado, o que fazemos a gente não aprova, mas aquilo que a gente quer fazer para Deus de bem, às vezes não fazemos. Temos esse desejo, mas não fazemos. Porquê? Por causa há uma luta interior, há uma luta entre a carne e o espírito. Então, se faço o que não quero, coincido com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Nós sabemos que o pecado habita em nós. Mas vai depender da nossa busca. Vai depender se a gente vai alimentar mais a nossa carne ou o nosso espírito. Porque eu sei que em mim isto, eu vou continuar, porque eu sei que em mim isto, na minha carne não habita bem algum, porque na nossa carne não habita nenhum bem. Não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Temos aquele desejo de fazer o bem, mas não conseguimos. Por quê? Porque o pecado habita já em nós. Nós já mesmo da barriga da nossa mãe, a gente já nasceu com o pecado. Já herdamos o pecado, né? Dos nossos pais, Adão e Eva. Então, porque não faço o bem e quero mais o mal que não quero. Porque
Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não eu, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, acho então esta lei em mim que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. A gente quando quer, porque é uma luta. Quando a gente quer fazer o bem, o mal está conosco. Por quê? Por causa há uma luta entre a carne e o espírito. Então, se nós vivemos segundo a carne, a gente vai pecar. Mas se a gente vê segundo o Espírito, a gente vai. Claro que nós somos todos falhos, claro que estamos todos sujeitos a quê, mas por isso é que diz que nós temos que ver em espírito. Então, porque segundo o homem interior tem prazer da lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que é batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, Paulo explica isso, né? Nós todos somos, mesmo serve para nós todos somos pecadores, né? Por isso é que diz que nós temos que estar sempre a vigiar, por causa que o inimigo está sempre à espreita, né? A ver, né? A quem ele possa tragar. Então, nós sabemos que a nossa carne tem necessidades, mas nós temos que ver, por isso temos que alimentar sempre da palavra, de ouvir as pregações, alimentar da palavra, e aumentar o nosso espírito. Se nós alimentarmos mais o nosso espírito, nós vamos estar mais conseguir resistir às tentações. Porque pelo Espírito Santo vai nos lembrar, não vai para aquele caminho, porque nós estamos cheios não vai para aquele caminho, que aquele caminho vai te fazer cair. Então, é muito importante nós estarmos cheios da palavra, porque eu já notei quanto menos da palavra, a gente está mais vulnerável a cair no pecado. Então, por isso é que Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse corpo que a gente tem, que nos leva a pecar, a cobiça. Eu vou dar, antes de falar, eu vou explicar mais um bocadinho, vou-vos dar o exemplo das obras da carne. Quais são as obras da carne? Porque as obras da carne são manifestas, elas são adultério, a imoralidade sexual, a impureza lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, discórdia, ciúmes, ira, brigas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, embriaguez, gula e coisas semelhantes a estas. Essas são as obras do pecado, são as obras da carne. Que repito, e eu posso repetir o que eu já disse antes, como eu estou a ler, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, são as obras da carne. Portanto, se nós vivemos pela carne, a gente vai pecar. Mas se nós não alimentarmos o nosso espírito, então a gente vamos estar vulneráveis ao pecado, porque o pecado leva à morte espiritual. Então, por isso que ele diz, que o Paulo diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, que nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Porque ele diz que eu mesmo, vou repetir de novo, que eu mesmo, com entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Tem a lei, se a gente servir a lei de Deus, mas não servir a lei da carne, que é o pecado, porque a carne é a lei do pecado, se nós viver segundo a carne. Então, que é o que eu vou deixar aqui através dessa palavra, que nós devemos aumentar o nosso espírito todos os dias. Se a gente aumentar mais a carne, tipo, satisfazer mais os desejos da carne, a gente vai cair no pecado. E o pecado nos leva à morte espiritual. E nós sabemos que há sempre aquela batalha, mesmo na nossa mente, mesmo no nosso interior, às vezes o orgulho, a soberba, também são os pecados da carne. O orgulho, a soberba, a inveja, a idolatria, tudo isso. Nós temos que vigiar sempre, vigiar mesmo o nosso pensamento, vigiar como é que está o nosso coração. Devemos viver em espírito. Tanto serve, o que eu estou a falar, tanto não serve também para mim, não é só para vocês que estão a tudo. Muitas vezes a gente vive em carne em vez de viver pelo espírito. Então, nós devemos alimentar muito o nosso espírito. Não viver em carne, mas viver em espírito. Alimentar o nosso espírito. Porque nós sabemos que a carne e o espírito estão em uma batalha, luta. Haver aquele desejo. O inimigo sabe as nossas fraquezas. Sabe? Então nós temos que vigiar, não satisfazer o desejo da nossa carne. Nós sabemos que temos necessidades físicas, alimentação, mas também
A gula, por exemplo, também. A gente não tem que. Às vezes a preguiça, por exemplo, quando nós temos que levantar para orar, ver aquele peso. É carne. É a carne que está a fazer para. Ah, não, levanta agora, dá mais um bocadinho, não precisa, hora depois. Eu estou a falar, já aconteceu comigo. Yeah. É isso, né? Nós temos que vigiar, porque mesmo que a gente não sente vontade, a gente tem que fazer. Então é essa palavra que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, porque mas eu vou só ler mais um outro capítulo que é para vocês entenderem mais também, antes de eu terminar que nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, mas em Jesus Cristo já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo, aqueles que vivem pela fé, aqueles que vivem em espírito, não em carne. Eu vou ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo em espírito. Nós temos que andar segundo em espírito, não andar segundo a carne, porque a lei do espírito de vida, porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado, da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que, como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade e o poder, e o poder, e pode ser, desculpa, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade e o poder, nem a verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É isso que eu quero deixar aqui, que nós devemos viver segundo o Espírito, não segundo a carne. Então, essa palavra que eu deixo aqui, eu espero que vocês tenham entendido, que possa ter falado aos vossos corações também falou para mim, é uma chamada de atenção para todos nós, que nós todos precisamos vigiar, tanto porque muitas vezes há muita distração, eu sei, e às vezes quando eu sinto que eu estou vazia, digo, não, espera aí. Eu até agradeço muito o Espírito Santo por às vezes me lembrar, olha, Neida, ora, ah, temos que vigiar porque mesmo às vezes quando nós não temos vontade de orar, ver aquele peso, é carne, é luta espiritual, é opressão. Então a gente temos que vigiar e buscar Deus em oração, na palavra, e não deixar, porque às vezes vem aquele desânimo para a gente não buscar a Deus, eu sei. Então eu espero que vocês tenham entendido, meditem na palavra de Deus e busquem, para que sem Cristo nada somos. Eu espero que vocês tenham entendido, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e tenham um bom dia na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.